Ô Zé, como é que repercutiu isso aí em Brasília? Conta pra gente. Ô Paulo, o Silas Malafaia é um grande líder, né? Um líder evangélico, e o Congresso e a política hoje tem uma forte liderança evangélica, a bancada evangélica é grande aqui. Houve, inclusive, uma tentativa de invadir e acampar no plenário do Senado Federal. E aí os líderes evangélicos disseram, olha, não vamos fazer isso, não vamos colocar fogo nisso aí, e aí a bancada recuou. Mas havia a decisão de acampar no plenário do Senado. O Silas Malafaia, hoje, ele transita, né, entre a liderança religiosa, que ele é um líder religioso, e um líder político, porque ele fala muito em política. Essa novidade do evangélico no poder foi a criação do Tancredo, que descobriu esta força. E, como sempre, a legislação vem acompanhando a realidade, né, um pouco atrasada, e proibiu o pedido de voto no púlpito, né? Isso na tentativa de frear a história de pastores se candidatarem, mas isso não impediu o crescimento da bancada evangélica. Só que aí ele coloca um novo ingrediente, né? Que além de líder político, líder evangélico, ele está entrando numa área jurídica, né? E esse artigo, ele não foi feito para isso, né? Eu aprendi, e o Oscar Correia Júnior, que foi um deputado e presidente da comissão desta área, né, da divisão dos poderes, ele me ligou chamando a atenção para os anais da Constituinte, né? Os anais são os debates e o porquê o Constituinte chegou a esta conclusão e votou esse artigo. Em nenhum momento se falou que as Forças Armadas seriam, vamos dizer, um poder moderador, que é próprio de um regime absolutista, onde a palavra do rei fala por último. Não existe esse poder no Brasil. Ou seja, uma decisão do Supremo, ela pode ser reiniciada através de uma emenda constitucional apresentada no Congresso. E aí o processo se reinicia. Veja bem a situação. Há uma crise. Não se pode dizer que não há uma crise. Há uma crise de credibilidade, que o futuro governo Lula terá que lidar muito bem com isso. E é exatamente nesta indecisão que moram esses discursos, né? De um lado, de outro, né? E é isso que está provocando isso. O raciocínio sobre esta segurança que o artigo garante às Forças Armadas são no sentido assim, se houver vamos dizer, uma quebra constitucional, ali setorialmente as Forças Armadas se restabeleceriam e pronto, nada de assumir a presidência da República, mas sim resolver um ponto original. A minha contribuição, Paulo, queria dizer o seguinte: conversas estão acontecendo, reuniões entre os comandantes dos poderes, várias reuniões. Então, o Exército reúne os oficiais superiores, a Marinha, a Aeronáutica, os comandantes conversam. No Exército, não há uma política como aqui. O prosseguimento da carreira é natural, né? É por antiguidade, por cursos e tal. Então, quando eles se reúnem, as divergências ficam ali. A partir do momento que a reunião dos generais acaba, o Exército toma uma posição única. Não há como fugir disso, né? Não há a possibilidade de divisão, porque seria quebra da hierarquia, que é um princípio muito forte entre os militares. Então, tem para te dizer o seguinte: existem reuniões permanentes entre os comandantes, existem reuniões entre os comandantes e o presidente Jair Bolsonaro, os comandantes e o grupo de transição, o presidente eleito. No horizonte, há uma expectativa de troca de comando imediata, antes da posse de Lula, isso até para evitar a interferência do futuro governo. O novo ministro da Defesa já está definido, será Múcio Monteiro, ex-deputado, ex-ministro do Tribunal de Contas da União e que tinha, inclusive, uma relação boa com o grupo do presidente Jair Bolsonaro. Então, essas falas, esses discursos estão aí sendo alimentados através dessa interrogação que está acontecendo de um povo na rua sem líder. Falta coragem. Muito bem, Zé, deixa eu agradecer a sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira. A gente quer contar muito com você aí nos próximos dias, quando você puder. É sempre um prazer imenso, Zé, valeu.
Obrigado e é um prazer, um grande abraço a todos. Valeu, Zé. Conradão, vou passar a palavra para você, buscando entender um pouco aí a tua visão sobre essas falas do Malafaia. Eu vou aproveitar essa minha fala aqui para dar uma aula de direito constitucional curtinha para as pessoas aqui, mas para que todo mundo entenda de maneira clara, tá? A gente tem um grande tabu aqui no Brasil, que é falar acerca do artigo 142. Ninguém quer falar sobre ele, todo mundo tem medo, mas nós temos que entender a lógica do que a gente tem aqui no Brasil. Meus amigos, esse livro aqui, é a Constituição Brasileira. O nome diz Constituição da República. A Constituição, construção, né? Fabricação. República, res publica, a coisa pública. Como é que funciona a Constituição? É como se fosse um acordo entre as pessoas, no qual a gente vai definir. Imagina que tu vai comprar uma casa, tá? Tu vai lá dizer de quem tu vai comprar a casa, quem é que vai vender a casa, como é que vai ser feito esse contrato, qual é a casa que tu vai comprar, quem é que vai pagar, e caso alguém não pague a casa, se tu não pagar a casa em tanto tempo, o que tu vai ter que fazer? A gente tem tudo isso nesse contrato, que é o que a gente tem aqui. As constituições acontecem quando a gente tem quebra de regime. Então a gente teve a primeira Constituição lá em 24, porque a gente teve a mudança do Brasil Império lá em 22, a independência do Brasil. Tivemos uma Constituição em 91, né, 1891, quando a gente teve a República em 1889, e assim sucessivamente até chegarmos na Constituição de 1988. Eu quero que vocês se lembrem que a gente teve um regime militar antes disso. Tá? Foram 20 anos de ditadura no Brasil, ninguém mais queria esse negócio. Mudou-se o sistema e foi feita uma nova Constituição. E nessa Constituição tem um artigo que essas pessoas que viveram esse momento, que eram contra aquela ditadura, fizeram questão de colocar no nosso texto constitucional. Então a nossa Constituição, meus amigos, ela é feita da seguinte forma. Ela tem 250 artigos. O primeiro deles diz o seguinte, todo poder emana do povo, diretamente ou através dos seus representantes. Nosso segundo artigo está dizendo que, quem são as pessoas? É o povo. O que ele faz? Ele cria o poder. Como é que esse poder vai ser exercido? Artigo 2º, a gente tem o poder legislativo, executivo e judiciário, que tem que agir harmonicamente. Dos 250, esse é o primeiro, esse é o segundo. Terceiro artigo, constituem os objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o terceiro artigo. Então, a gente tem primeiro, poder do povo. Segundo, vamos ter 3 poderes e nosso objetivo é uma sociedade livre, justa e solidária. Ponto. A partir daí, a gente tem as outras partes da Constituição. A primeira delas, o que é? As garantias fundamentais. O que cada cidadão tem direito e o que cada cidadão tem dever. A outra parte, depois dessa, é dizer, como é que vai ser esse Estado? Aí eles dividem. Tem a União, tem estados e municípios. O ponto a partir dela é o seguinte, e se der errado, questão de União, estados e municípios, terá uma intervenção, tem uma solução para ela, ok? A partir disso, vem a divisão dos poderes. A primeira trata do legislativo, a segunda trata do executivo, a terceira do judiciário. E aí tem as ações dos entes da justiça, que é a Advocacia Geral da União e o Ministério Público. Acabou esses artigos, meu amigo. Tem um outro dizendo, e se der errado? Aí onde a gente está exatamente lá no caso da defesa do Estado e da defesa das instituições democráticas. Caso dê errado essa nossa divisão do modo como a gente viu, qual é a solução que nós vamos propor? É a solução do artigo 142. Está escrito na Constituição. Quem fez essa Constituição é o pessoal que passou pela ditadura, que não gostava da ditadura e que criou uma saída para isso. Eu acho que a gente tem que ter no Brasil um debate claro sobre o artigo 142 sem tabus. Muita gente tem, ninguém está falando em ditadura, ninguém está falando que nem o Trindade fala, os militares vão virar presidente do Brasil. Não tem nada a ver com isso. Quando os poderes estão em interferência um com o outro, como a gente está vivendo no Brasil nos dias de hoje, do judiciário. Imagina, a nossa colega aí trouxe que o Lewandowski foi lá no Legislativo, lá no Congresso, dizer para tirar um artigo que está na lei para que eles não sofram mais impeachment. Porque como é que a gente estabelece esses equilíbrios? Através do impeachment, né? E agora, por que não tem impeachment dos ministros do STF? Porque o Senado não está levando adiante esses pedidos. Tem algo errado, não existe harmonia. A gente tem que reorganizar isso aqui. E como é que a gente reorganiza? Vamos imaginar um cenário muito claro, tá? A gente tem uma casa no qual a gente habita com segurança, com ordem, com harmonia, que é a nossa república, que é o país onde a gente vive, tá? Fora disso, fora da lei, nada nos serve. Nada nos serve, é o estado de natureza. Não,
vou só finalizar aqui, tá? Para arrumar uma casa, muitas vezes, é necessário com que a gente tire algumas pessoas para fora para organizar novamente e conceda esse condão de equilíbrio novamente entre os poderes. Eu sei que isso é eu sei que isso é um assunto que é um tabu no Brasil, mas é isso que a gente tem que levar a baila, a conversa entre a sociedade. O que o artigo 142, que é a previsão constitucional para isso, ninguém está falando em golpe militar, ninguém está falando em tomada de presidência pelos militares, é a organização desses momentos que estão em desacordo, tanto do nosso Congresso, que não pede o impeachment, quanto dos ministros do STF, que muitos deles que a gente tem, meus amigos, que querer uma Suprema Corte limpa, uma Suprema Corte que seja protegida pela nossa Constituição, e não é o que a gente tem hoje, com diversos ministros que mudam de posição conforme o bel prazer. Gilmar Mendes dizia que a gente vivia numa cleptocracia e agora ele chora por causa que o advogado do PT sofreu alguma interferência. A gente tem o Alexandre de Moraes dizendo que quem vai à vida pública tem que ouvir o que o público pensa sobre ele e depois fica ofendido quando ele ouve determinadas críticas. A gente tem a Carmen Lúcia dizendo que o cala-boca já morreu e depois vem dizer não, que uma censurazinha não tem problema nenhum, mas só até o final das eleições. E a gente continua com censura. Eu estou censurado nas redes sociais e já vou finalizar aqui, Paulo, pela seguinte frase. Eu recebi ontem só eu pude ter acesso ao processo e sabe por que eu estou censurado nas redes sociais? Porque eu fiz um post dizendo o seguinte, acerca lá do CPX, quando eu discutia se era do criminosos ou não, né? Eu coloquei na internet o seguinte, ó, entre aspas, eu botei CPX igual a complexo. Fecha aspas, que era isso que a Rede Globo dizia, que os artistas diziam, que todo mundo dizia. CPX igual ao complexo. Ponto final, fecha aspas. Sei, e botei um sei com C cedilha. Ponto final. Eu tô censurado porque eu disse isso. Vocês acham que isso, a gente tá numa sociedade livre? E 2, justo, a quem eu posso recorrer se a justiça não me dá nenhum meio de ação contra isso? Então lá o artigo 3 da Constituição está completamente quebrado e a gente tem que discutir sobre isso. Desculpa me alongar aqui. Não, imagina. Ô, Nanda... Não, perfeito. Deixa eu só entender da Nanda. Nanda, você ouviu tudo que o Conrado falou aí. Eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Você concorda com ele? Não, ele trouxe a argumentação jurídica do negócio, né? Ele estava meio que trazendo uma aula ali de jurisdição, mas assim, o que eu acho, né? Minha opinião, eu vi o vídeo do Malafaia e ele traz uma outra visão. Ele traz, não no sentido das Forças Armadas irem lá e governar, mas sim de uma forma pontual, tirar o Alexandre de Moraes do poder, trazendo através da prisão, né? E nessa parte, com o Malafaia eu concordo. Agora, no sentido das Forças Armadas virem e estabelecer uma forma de governo para o Lula não assumir, aí já acho perigoso. Eu quero comentar que é só o seguinte, o que eu entendo que está acontecendo é justamente o que o Conrado trouxe aqui. Nós temos um desequilíbrio, não há harmonia entre os poderes mais. A cláusula 3, o item 3 da nossa Constituição está quebrado, está ferido. E existe constitucionalmente uma ferramenta para resolver esse problema, que é o artigo 142. Então ninguém está pedindo intervenção militar. As pessoas não querem um governo militar onde supostamente perderíamos mais direitos. O que as pessoas querem é um reestabelecimento dos seus direitos, onde já se viu uma censura, seja ela por qualquer natureza, pela palavra sei, ou por até questionar a idoneidade de um ministro, como fez Alan dos Santos, e teve que agora se mudar, está exilado em um outro país. Então não há de se dizer que existe no Brasil um cumprimento da nossa Constituição, porque os artigos estão completamente atropelados. E o que me deixa indignado cada dia mais é porque as pessoas estão hoje completando 30 dias na frente dos quartéis. 30 dias tomando chuva, 30 dias longe das suas casas, 30 dias pedindo por socorro. E não há uma liderança sequer, não há um presidente da República para vir falar com essas pessoas, não há um chefe de Forças Armadas para vir falar com essas pessoas, que seja para mandar embora. Gente, vai embora, nós não vamos fazer nada. Vocês já estão há 30 dias aqui, a gente vai continuar aqui fazendo qualquer coisa, aqui dentro, fazendo as nossas funções, vamos pintar um meio-fio, vamos consertar uma estrada, seja o que for, saiam daqui que nós não vamos fazer nada. Não há comunicação com essas pessoas. As pessoas estão pedindo por socorro porque a Constituição foi atropelada, porque tem juiz se achando ditador
que não foi eleito pelo povo, não foi eleito, que deixe claro, judiciário não é um poder eleito, não representa o povo e está tomando decisões a partir de atropelos na nossa Constituição. Então é grave o que a gente está acontecendo. Como o Conrado disse, existe sim ferramentas para isso. Tem que se discutir. Agora, vamos ser honestos, nunca houve sistema de pesos e contrapesos na nossa República. Ele está na Constituição, mas quando um senador julga a eleição de um ministro do STF e o ministro do STF é quem julga um processo do senador, você desculpa, mas a gente entra aqui, em um aspiral infinito, onde um protege o outro e nunca vai acontecer nada. E essas pessoas que estão na rua hoje, sendo incitadas, vai para frente do Congresso, vai para lá para quê? Tá 30 dias aí tomando chuva, vai tomar tiro na frente do Congresso com um atirador de elite? É isso que vocês querem? Não tem uma liderança. Eu fico indignado com isso. Essas pessoas estão a Deus dará. Não tem um líder com coragem para vir tomar a decisão por essas pessoas. Não tem um líder para vir mandar elas embora para casa ou mandar continuar porque está fazendo tal coisa. Agora, essa conversinha de que tá mexendo por debaixo dos panos, aí posta uma foto enigmática. Faça-me um favor, aqui ninguém é criança, as pessoas têm vida, as pessoas estão deixando as suas vidas, os seus trabalhos, os seus ganhos, para estar lá pedindo socorro e não estão sendo escutadas. Me desculpe, isso é uma utopia. Quem diz que essas pessoas estão sendo escutadas, elas não estão sendo escutadas. Tem 30 dias que elas estão gritando e ninguém faz nada. Agora, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, até a critério de esclarecimento, para entender a linha de raciocínio. Porque, por exemplo, eu estou de acordo, absolutamente de acordo com o que o Conrado falou, o que a Nanda falou e o que o Caio falou agora em relação ao desequilíbrio institucional que a gente vive. Isso é fato. Hoje a gente tem... E até dá dificuldade de se autorregular, pelo menos como para mim Conrado é indiscutível, tá? Absolutamente indiscutível. Para mim, não há nenhum tipo de discussão que a gente possa fazer. Isso é a situação que a gente vive no Brasil. Tem desequilíbrio institucional. Agora, do ponto de vista do artigo 142... O artigo 142, aí vocês podem me elucidar um pouco melhor. Ele estabelece uma intervenção e uma retirada do Supremo Tribunal Federal. É isso? Seriam uma destituição. O que acontece quando vocês falam o seguinte, vamos acionar o artigo 142, da parte prática, Conradão, o que seria? Nós teríamos um governo que seria um governo militar, é isso? Um governo provisório? O que é isso? Só para eu entender. Nada disso. Mas aí que tá, o problema do 142 é que as pessoas não discutem por medo, né? O artigo 142 diz o seguinte, olha só, a gente está tendo problemas na nossa sociedade, temos que dar uma solução. Vamos diminuir os poderes de algum desses membros e vamos deixar com uma pessoa, com quem? Com o presidente da República, com o apoio das Forças Armadas. É o presidente que manda com as Forças Armadas para fazer o equilíbrio disso tudo. Não é que o presidente se torna rei. Pô, mas aí já desequilibrou, né, o Conrado? Mas claro, mas é claro que sim. Do caos para restabelecer a ordem. Não, mas aí... do golpe de 64, né, gente? Era pra equilibrar as coisas. Se tá desequilibrado de um lado, a gente vai desequilibrar do outro. Eu não quero desequilibrar. Mas eu quero equilíbrio. Mas é porque tu não tá entendendo. Deixa eu só falar aqui, depois vocês podem me questionar como quiserem, tá? Em 64 a gente não teve isso. Em 64 o nosso Congresso tirou o presidente da República e aí chamou os militares para organizar quem seria o próximo presidente. Não, mas essa ideia do Exército organizar é um pouco problemática, você não acha, Conrado? Mas nada mais problemático do que a gente tá vivendo. Você achou que organizou? Foi bom daí? Mas, meus amigos, olha só. A gente entrou numa ditadura, gente. A gente poderia estar numa ditadura comunista. Senhores, aí você está elucubrando, né? A gente não sabe. A gente viveu uma ditadura militar no Brasil. Com repressão, com gente presa e morta. Não, mas eu acho que o Fernando ele precisa explicar melhor. Explica, vamos ouvir. Você acha que é diferente, então vai. Olha só, meus amigos, não é que eu acho que é diferente. Paulinha, a gente teve 20 anos de ditadura, com todos os horrores que tu pode dizer. Não discuto, não vamos nem discutir. O que a gente tem que dizer é o seguinte, olha só, acabou a ditadura, vamos fazer uma nova Constituição. E aí aquelas mesmas pessoas que sofreram as mortes, que apanharam, que fizeram tudo, fizeram uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, um novo poder, um novo Brasil, eles colocaram o artigo 142. Eles falaram, a gente concorda com ele. Baita ideia colocar esse negócio para consolidar. Então você acha que abriria novamente um precedente para a nova Constituinte, vamos dizer assim?
Daí tem 2 pontos, tá? Uma coisa delas é a gente ter o artigo 142 para resolver os problemas pontuais e o outro pode ser para ter um novo Brasil. Tá? O que eu tô dizendo aqui é para resolver os problemas pontuais. Como eu falei para vocês, a gente não pode. Olha só, a nossa Suprema Corte é o que segura o Brasil. Então ela tem que ser a mais limpa possível. O que a gente tem ali são juízes que mudam de posição. Isso não é justiça. Quais são os problemas pontuais hoje no Brasil, na sua visão, Fernando? Na minha visão, primeira delas, o corte da livre manifestação, que é a livre justiça. 2, a gente não tem para quem recorrer. Por exemplo, nesse processo eleitoral, a gente tem um direito constitucional de petição. Tá aqui dentro, acho que é o 34 do artigo 5º, que diz o quê? Eu posso pedir o que eu quiser à justiça. E a justiça pode me dar ou pode não me dar. O que a gente viu agora nesse pedido do PL, por exemplo, de esclarecimento acerca das eleições, a justiça sequer analisou e ainda aplicou uma multa inconcebível por litigância de má-fé. Ele está fazendo pedido inicial. Não pode ter litigância de má-fé contra o pedido inicial, é um absurdo. A justiça não pode dizer o que eu posso pedir ou eu não posso pedir. E aí vem o ponto, a quem eu tenho que recorrer? É essa mesma pessoa que já me deu essa decisão? Aqui que eu que estou censurado tenho que recorrer? Se eu não estou nem dentro, se não existe um protocolo em relação a isso, eu não tenho nem acesso ao processo. Ô, Conrado, sabe qual que é o ponto? O ponto nessa história é o seguinte, eu e você, no caso, por exemplo, eu, a Paulinha, vocês... Somos o povo. Não. Artigo 1 da Constituição. Calma. Não, porque essa coisa de povo, calma, porque essa coisa de povo é uma coisa bem complexa. Você junta 1000 pessoas e fala que é povo, vamos com calma. Calma. Povo é uma coisa um pouco complexa da gente denominar, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, e eu acho que esse é o caminho que a gente precisa talvez começar a discutir. Eu e você, nós estamos vendo o mesmo problema no Brasil, absolutamente o mesmo problema. Nós não estamos divergindo do problema, o problema ele existe, ponto. Agora, o que nós temos uma frontal discordância é na solução. A solução, para mim, é o ponto de se trazer militares para assumir, junto com o presidente da República, e fazer com que eu não tenha o direito de votar, e fazer com que a gente estabeleça... Não é isso. E fazer com que a gente estabeleça novamente um processo ditatorial no Brasil, isso para mim é um retrocesso. Qual que é o caminho que o Paulo enxerga? Qual é o meu caminho? Você falou o teu do 142. O meu caminho é o seguinte: temos um Senado Federal hoje no Brasil omisso, absolutamente omisso. E como é que se equilibra isso? Como é que se equilibra isso? No momento em que há uma pressão em relação a esses senadores e no momento em que o povo brasileiro se conscientizar que precisa eleger senadores para equilibrar esse processo. Não um único presidente da República com alguns militares, olha, veja só o problema da tua solução. Eles estão, veja o problema. Não é minha solução. Esse cara aqui, ó. Mas quem votou Conrado, foi o Lula, votou nisso. Mas olha o problema dessa solução. Nós estamos transferindo a uma pessoa que foi a responsabilidade de se resolver o desequilíbrio. Isso não se resolve desequilíbrio nenhum. Não. Isso se cria um outro desequilíbrio. Mas olha só, Paulo, não vai se resolver desequilíbrio nenhum. Mas olha só, a solução que tu me diz é essa. Aí tem que fazer um novo Senado para fazer um pedido de impeachment. Não. É isso, né? Não fazer um novo Senado. Nós temos simplesmente de que olhar para as instituições e para os processos que existem hoje e fazer o negócio andar. Sim, na verdade o povo não teria que estar. O povo não teria que estar. O povo não teria que estar nas portas dos quartéis e sim na porta fazendo barulho lá na frente do Senado. É isso que eles tinham que estar fazendo. O Senado acabou de pegar 28 assinaturas para passar uma PEC de 200 bi. Vai tirar, Caio. Rodrigo Pacheco tá de boa, turma. Caio. Qual é a pressão que não adianta o povo estar lá se o Senado não toma uma atitude. O Senado acabou de passar com 28 assinaturas, tá para votar uma PEC de 200 bi, que vai simplesmente tirar a autonomia do Poder Legislativo nos próximos 4 anos, porque o governo Lula não vai precisar mais recorrer ao parlamento para nada. Ele tem um cheque em branco para implantar o que ele quiser. E já se disse que no Ministério da Comunicação, o próximo projeto é regular a mídia. O que vocês querem?
Eu não entendo o que vocês querem. Qual é a medida institucional que vocês estão buscando aqui? É realmente todo mundo tá calado? É realmente todo mundo tá acovardado e a ditadura vir? Porque a ditadura que tá acontecendo é diferente dessas que vocês estão falando da militar. O que o Conrado tá falando é reestabelecimento do equilíbrio dos poderes. Gente. É isso. O que a gente está começando a viver é sim uma ditadura. A prova é a Jovem Pan que não pode falar nada. Se vocês acham isso normal? Se vocês acham que não é ditadura, Paulo? Se vocês acham que a gente acha que não é ditadura? Se vocês acham que a gente vive uma ditadura, vocês simplesmente estão querendo criar a ditadura de vocês. Não. É isso que vocês estão fazendo. Querendo é uma briga para sair da ditadura. Pelo amor de Deus. Mas qual é a saída, então? Nós temos que sair da ditadura. Esse é o ponto. Nós temos que sair a ferramenta do sai é essa. Não criar mais autoritarismo. A ferramenta que sai é essa. Não adianta. Agora, calma. Ficar na porta de quartel. Calma. Comida, outro remédio, outro isso, outro aquilo. Se o Senado não tomar uma atitude, não vai adiantar absolutamente nada. Eu não quis de maneira nenhuma desequilibrar forças. Fernanda está chamando a palavra. Maneira nenhuma. Nossa querida Nanda Schmidt quer falar. E eu quero escutar o Conrado, porque a gente não deixou a parte pensante do programa. Pessoal, assim, eu só quero acrescentar aqui, porque eu entendo o que o Paulo está falando, mas eu também entendo o que o Conrado está falando. E eu fico meio que nesse dilema, né? Porque de um lado, realmente, a gente tem ali o Senado com esse poder de empichar um ministro, mas a gente sabe que eles não vão fazer isso, porque 1 a cada 3 senadores, eles respondem por processos criminais e quem julga é o judiciário, então sim, eles têm o rabo preso. Mas por outro lado também, a gente pode, segundo a própria Constituição, e é isso que o Conrado está trazendo, pedir algum tipo de atitude das Forças Armadas. Eu não sou favorável às Forças Armadas entrarem e assumirem governo e Lula tchau, entendeu? Eu, obviamente, não votei no Lula, sou anti-PT, só que, enfim, se a gente teve fraude ou não nas eleições, é ele que está estabelecido. A minha questão aqui é, as Forças Armadas, segundo a própria Constituição, elas podem, a mando do presidente da República, por isso que está todo mundo questionando, cadê o Bolsonaro está omisso? Eles podem sim vir aqui e fazer atitudes pontuais. Inclusive, uma dessas atitudes seria ali investigar e até mesmo prender o Alexandre de Moraes, que é o responsável, né, hipoteticamente, para a gente não tomar processo, por esse desequilíbrio institucional. Então, aqui, segundo a própria Constituição, a gente tem aqui, né, as Forças Armadas podem tomar atitudes para defender a pátria, para ter a garantia dos poderes constitucionais, para promover a lei e a ordem. Então, como a gente está com essa desordem desde 2019, com as decisões autoritárias do STF, tem sim margem para interpretação, para usar a própria Constituição para as Forças Armadas virem e, no caso, prender essas pessoas que estão sendo autoritárias. Agora, falando prender... Não, mas tá falando, tem sim. A gente não tá falando em relação ao Malafaia, ele fala sobre isso, para prender Alexandre de Moraes. Então, tô comentando o vídeo que ele fala sobre isso. Agora, em relação à intervenção militar, que eu acredito que é o que o Conrado tá defendendo, aí eu fico com o Paulo nessa. Deixa o Conrado falar, porque eu não consegui ver o Conrado terminar. Eu não consegui o Conrado, a gente interrompeu ele aqui. Pô, mas peraí, meu amigo, você falou mais de 10 minutos aqui, meu querido Caio Mastro do Meio. O senhor não me vem com esse seu papinho, não, de defender o Conrado. Não, eu só quero escutar o raciocínio dele. Eu te conheço, queridinho, você tá querendo passar a bola, comigo não, hein? Ô, Conradão, daqui a pouquinho, Conradão, cadê o Conrado? Bota o Conrado aqui Bota comigo. Ele no vídeo. Ô, Conradão, daqui a pouquinho você vai poder falar sem nenhuma interrupção. Não, sem nenhuma... Ninguém está falando em prender ninguém. Calma. A senhorita aí está numa outra história. Você vai passar, você vai conversar com a senhorita daqui a pouquinho. Eu prometo para você que você vai falar muito, mas muito mais do que você já falou.